No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, ouvintes. Já está no ar o 41º programa Rádio de Bolso. Hoje é terça-feira, 5 de março de 2024. Eu sou Djair Galvão e apresento os principais destaques que estão na mídia, selecionados aqui nesse resumão que é o nosso Rádio de Bolso. E o primeiro assunto está nas principais agências internacionais, que é a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que torna o ex-presidente Donald Trump elegível. Isso significa que o ex-presidente dos Estados Unidos, que está respondendo a vários processos por inúmeras questões em vários estados americanos, pode concorrer nas eleições de novembro deste ano contra o atual presidente Joe Biden. Os democratas, por falar nisso, do Partido Democrata, do atual presidente Joe Biden, já sabiam disso, dessa possibilidade de a Suprema Corte tornar Trump elegível, ou seja, não impedir que ele continuasse em campanha rumo à Casa Branca em novembro do ano que vem. Então é o seguinte, só que tem um detalhe importante nessa história da corrida de Donald Trump na tentativa de voltar ao poder nos Estados Unidos. O atual presidente democrata Joe Biden, que concorre e concorrerá contra Donald Trump, que é republicano, né? O Trump é o principal adversário do atual presidente. Só que o atual presidente tem dois adversários. Além do Trump, o segundo grande adversário do governo Joe Biden é exatamente o próprio governo dele. Tem que lembrar duas situações aí, né, que complicam a situação da reeleição do atual presidente Joe Biden. Claro que não dá para prever quem vai ganhar a eleição, mas há uma tendência muito forte da volta do ex-presidente Donald Trump. Então, o segundo maior adversário é exatamente o próprio governo do Biden. Ele se enroscou desde o início na guerra da Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, e entrou de cabeça na reação de Israel aos ataques terroristas do grupo Hamas, e isso tem repercutido muito negativamente na sua campanha à reeleição. Então tá aí, a Suprema Corte torna Donald Trump elegível, mais uma pedra no sapato na tentativa de reeleição do atual presidente Joe Biden nos Estados Unidos, o nosso primeiro destaque. O segundo assunto de hoje tem a ver com a política de cotas da Universidade de São Paulo, a USP. Um destaque que está na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: a Justiça de São Paulo deu 72 horas para a Universidade de São Paulo matricular um rapaz que concorreu pela política de cotas daquela universidade. A USP havia negado a matrícula ao estudante Glauco do Livramento do curso de Direito. Ele se declarou pardo, mas a comissão que analisa os casos de cotas negou, disse que não era tal. Enfim, a USP pode recorrer. Um detalhe: o rapaz é pardo e ponto final, meus caros amigos, minhas caras amigas. Esse assunto firula diante da clara, não só da declaração, mas da clareza de que o rapaz é pardo. Um terceiro assunto que está no portal G1 de São Paulo e também na Globo News, é um assunto que preocupa o Ministério Público de São Paulo, é o aumento das mortes cometidas por policiais da Polícia Militar de São Paulo, que houve um aumento de 94% então nas mortes cometidas por policiais em São Paulo no primeiro bimestre do ano de 2024. Os dados são do Ministério Público de São Paulo. Este é o segundo ano da gestão Tarcísio de Freitas à frente do governo de São Paulo. O Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, o GAESP, do Ministério Público de São Paulo, que levantou esses dados que foram divulgados pelo portal G1 e pela Globo News.
E tá aí, o tema já teve uma repercussão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo o G1 e a Globo News, que considera esses números, esse aumento de 94% da letalidade policial no primeiro bimestre de 2024, considera alarmantes esses números, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E essas ações que resultaram no aumento da letalidade policial tem muito a ver com as recentes investidas da Polícia de São Paulo na região da Baixada Santista. Então aí mais um destaque na área de segurança pública. Outro assunto que tem repercutido na capital de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte, é o corte de árvores para adaptar a região ali do entorno do estádio do Mineirão para a corrida da Stock Car, essa corrida de rua de automóveis. Então foram iniciadas recentemente as derrubadas, né, de 63 árvores. E isso motivou uma ação muito grande, uma mobilização muito grande de ativistas, de ambientalistas na capital mineira. Eles terminaram então entrando na justiça. A justiça, na primeira instância, concedeu uma liminar que interrompeu esse corte de árvores para essa corrida na cidade de Belo Horizonte, ali próximo do estádio do Mineirão, mas o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador José Arthur de Carvalho, cassou a liminar e autorizou a prefeitura a continuar a derrubada de árvores. Afinal, a gente sabe, né, todas as cidades brasileiras, as capitais, têm árvores demais, então já está tudo fresquinho demais. O que é tirar 64, 500, 200? São Paulo já enfrentou isso, inclusive, aqui quando a gestão do ex-prefeito José Serra fez uma ampliação das marginais e tirou mais de 500 árvores, enfim. São essas coisas que as administrações terminam privilegiando o transporte, o trânsito, no caso aqui de Belo Horizonte, uma corrida de automóveis que ceifará a vida de 63 árvores na região do Mineirão. Então essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça ajuda aí a manter melhor o meio ambiente na região, lá na cidade de Belo Horizonte. Tá aí um assunto para se pensar, né? Vamos ver a reação de outros grupos na sociedade mineira. Bom, para finalizar o nosso Rádio de Bolso, aquela velha e boa dica de cultura. Se você é um apaixonado pela escritora, pela maior contista brasileira, uma das maiores, digamos assim, a Clarice Lispector, eu suponho que você já leu, e se não leu, a recomendação é a leitura do livro Todos os Contos da Clarice Lispector. É uma obra primorosa, bem acabada, da editora Rocco, tem 654 páginas, com prefácio e organização do Benjamin Moser, que é um norte-americano que descobriu a Clarice e ficou apaixonado pela literatura, pela escrita da Clarice Lispector. Inclusive ele tem uma biografia muito bacana, né, que é Clarice, uma biografia, e que fala do estilo inconfundível da ucraniana mais brasileira de todos os literatos brasileiros, né? Então tá aí Todos os Contos da Clarice Lispector, a nossa dica. E você que conhece obras da Clarice Lispector sabe das grandes obras, dos livros marcantes daquela escritora, como Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH ou A Hora da Estrela. Com esta dica, com esse assunto, nós encerramos mais uma edição do Rádio de Bolso. Uma boa terça-feira para vocês. Até o próximo programa e obrigado pela audiência.